Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Já o escritor Esdras do Nascimento vem nos falar sobre o lançamento do seu 10º romance, A Dança dos Olhares, que vai ser adaptado para o teatro pelo grupo O Teatro do Texto, do diretor Walter Marins. Bom, vamos conversar com o escritor Esdras do Nascimento, que está lançando seu 10º romance, A Dança dos Olhares, que deve virar uma peça de teatro adaptada para o grupo O Teatro do Texto, é isso? Olha, é um programa da Biblioteca Nacional de levar texto de ficção ao palco. Então foram selecionados 4 ou 5 autores, os textos estão sendo adaptados, e a montagem será, no caso da Dança dos Olhares, em Vitória, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Sempre com grupos locais. É um programa da Biblioteca Nacional que eu espero que dê certo e que não falte verbo no meio do caminho. E esse romance, deixa eu mostrar. Fala dele. Olha, esse romance é sobre pessoas de classe média alta, há uma psicanalista, há uma dentista, há um homem de TV, enfim, são 10 ou 11 personagens de classe média alta. Pessoas que não têm problema de pagar almoço e jantar, nem aluguel, mas vivem de bar em bar num desencontro afetivo terrível. Então o romance é sobre isso. Gente que fez análise durante 10 anos, 15 anos, não resolveu, mas envelheceu. Mais complicado até analista, né, ali? Olha, é muito complicado. E esse romance foi muito difícil de escrever, porque a minha ideia é a seguinte. Há um lado objetivo, o que aconteceu. Há uma versão subjetiva, o que você acha que aconteceu. E há o lado onírico. Então o romance é montado em 3 níveis. O onírico, o objetivo e o subjetivo. É por isso, Esdras, que esse livro, embora sendo um romance, o que parece que é excepcional, é também uma tese de doutoramento? Não, a tese é outra história, é um romance chamado Variante de Gotemburgo. Ah, não é esse romance? Não, não é esse, é o romance anterior. Isso foi curioso, porque eu sempre imaginei que médico pressupõe doente. Escola de comunicação pressupõe rádio, jornal e televisão. E faculdade de letras não pressupõe romance, nem conto, nem poema. Então, em geral, os professores, com algumas exceções, eles leem um ensaio sobre um livro, que é sobre um livro, sobre um livro. E os alunos são afastados do prazer do texto. Então, quando eu fiz doutorado, resolvi desafiar um pouco essa estrutura. Se alguém está na escola de música, por que não a sinfonia como doutorado? Se alguém é atriz, por que não um espetáculo? E se é romance, por que não romance? Houve uma reação muito grande, mas felizmente, com o apoio do Eduardo Portela e do Afrânio Coutinho, deu certo. Mas é uma questão que era inédita aqui no país. Inédita no Brasil e no mundo, porque o doutorado pressupõe um dado científico. Um trabalho acadêmico. Um trabalho acadêmico, uma pesquisa. Me pediram bibliografia para o romance, por exemplo, isso é um absurdo. Eu digo, não tem bibliografia. Mas felizmente deu certo, e quando houve a defesa, a editora tinha 2 campanhas publicitárias. Uma dizendo, pela primeira vez no Brasil e no mundo, romance como tese. E outra dizendo, a universidade não mereceu este romance. Você que defendeu a tese? Foi na Universidade Como é Federal que é a do Rio de defesa Janeiro. de um romance? Você contar a história dele, dizer por que fez? Não, é o seguinte, eu imagino se você pergunta, digamos, a um compositor de música. A banca é uma coisa medieval. Exato. Então as pessoas ficam paradas e têm obrigação, tem plateia e tem que brilhar. Então o candidato a doutor é uma vítima. Ele leva uma pilha de livros e tem que citar 1000 coisas, tem que ser inteligente o tempo todo. E no fim, é aprovado ou não é aprovado. Bom, no caso de um romance, como é que fica? Aí complicou. O Miltinho quer ser doutor em música popular. Como? Ele vai estudar bibliografia, o que ele leu? Ele não leu, ele vai lá e canta. Era a minha visão. Então no romance complicou. A banca faria o quê? E o que a banca fez? Aceitaram, Ela usou a sua biografia? Aceitaram. Não. A banca de fato examinou o romance com atenção. Havia algumas pessoas inteligentes, a Manuel Carneiro Leão, a Bela Josefe, o próprio Afrânio Coutinho, e foi um debate sobre o que é um romance. O que se pretende quando se escreve um romance? Então é a pergunta básica. Então vem a diferença, O que se pretende? Olha, eu pretendo conhecer. Por exemplo, este romance, ele me alucinou. Eu gosto muito de música e trabalho ouvindo música. Roberto Aquino, você? Não, Roberto Aquino é um personagem que vem me acompanhando há 10 romances. São sempre os mesmos personagens que se revezam em funções diferentes. Mas eu cismei que todo compositor morre depois da 9ª sinfonia, não faz a 10ª. Então são 9 do Beethoven, o Mahler morreu na 10ª. Eu sei que não é verdade,
O Mozart fez 40 e tantas e por aí vai. Mas eu meti isso na cabeça. Então eu escrevi esse romance driblando a morte. Eu escrevi assim, 8 horas... Era a sua 10ª sinfonia. 10ª sinfonia. Eu vou escrever isso rápido. Então eu trabalhava 8 horas direto. Eu digo, não, a morte está atenta. Aí eu parava 3 e digo, bom, fazer outra versão. Então eu fazia segunda, quarta e sexta, a versão A. Terça e quinta e sexta, a versão B. Em horários diferentes para driblar a morte. Aí um dia eu saí, estava meio perturbado, e voltei para cá, tinha comprado 3 livros. Não me lembrava de ter comprado. Um de ficção científica, eu tenho um pavor. Os outros não me lembram. Eu digo, uma coisa não está legal. Aí deu uma parada e digo, bom, a morte que se dane. É a minha vez, eu vou terminar o romance. E terminei. Não comprou nenhum sobre música, né? Não comprei. Seria mais estranho. harmônico, né? Olha, havia no meu um romance muito bom, que era de um peruano, que eu nunca ouvi falar, chamado Echenique, Um Mundo para Júlios, que é um romance fantástico. Por acaso, mesmo na piração, eu comprei. Então é uma atividade muito solitária e basicamente a coisa vem de dentro. Então o meu próximo romance será sobre a morte, especificamente. E o título eu já tenho, Minha Morte Será Manchete. Pois é, você diz nesse livro, Na Boca do Roberto de Aquino, que quando o escritor acaba de escrever um livro, ele não gosta de falar sobre o livro, e ele já tem um outro livro dentro dele. É o seu caso, né? É A o morte. caso, eu já estou ansioso pelo outro, Minha Morte Será Manchete. Pois é, mas não gosto de falar desse por quê? Do anterior? Não, porque a gente se voltando. Você gostaria de falar sobre uma relação amorosa de 5 anos atrás? Mas aí é uma coisa muito por recente, que não é uma coisa não? de 5 anos Olha, atrás. eu não sei, é uma coisa requentada, eu não sei, não há muito prazer. Você acha não. que virou passado, está Já encerrado? virou, porque cumpriu, foi um ciclo da minha vida que se cumpriu. Então são 3 anos e meio convivendo com um texto, 6, 7, 8 horas por dia. Escreve, reescreve, corta. Eu Esgota? não sei se esgota, eu me sinto a laranja chupada. A gente batalha tanto, porque para mim um texto é como uma mulher, né? Ele só é perfeito quando nele nada se nota. É do Flaubert isso, e é Como uma verdade. história nele, nada se Um nota. texto é como uma mulher. Só é perfeito o texto, ou a mulher, quando nele ou nela nada se nota. Quando vocês vão mulher, mas ela tem uns cabelos lindos. Então significa o quê? É que há um centro de atração que é o cabelo. Se houvesse harmonia, houvesse equilíbrio, você não diria isso, diria que a mulher é bonita, né? Então a frase perfeita é aquela que não tem altos e baixos, em que você, olha, essa parte está linda, mas aquela e tal. Questão de equilíbrio, eu diria. Não? Lessa, desculpe fazer uma pergunta pessoal. Já dá para viver de literatura no Brasil? Olha, alguns autores vivem um pouco precariamente. Eu fui ao Rio Grande do Sul há pouco tempo, voltei encantado. Eu quero ser autor gaúcho e que o Rio Grande do Sul se separe. Vai escandalizar o mundo, mas é ótimo o Rio Grande do Sul. O Luiz Antônio de Assis Brasil publicou um romance chamado Perversas Famílias. A editora, no Rio Grande do Sul, há 6 editoras que vivem só para o Rio Grande do Sul. Então o livro foi lançado numa quinta-feira. Segunda-feira tinha vendido 5.000 exemplares. A cidade estava cheia de outdoors. Televisão, rádio, jornal. Todas as escolas trabalham com autores gaúchos. Em cada município há uma faculdade de letras, onde se lê romance, se lê contos, se lê poesia. Então é de fato um mundo à parte. Há autores gaúchos fantásticos, que vendem muito bem, primeiríssima qualidade. A temática deles é E o gaúcha? resto, sim, tem que ser. Mas perguntaria, Se não- desculpe, eu como musicista, como intérprete, por que ao invés de desunir o Rio Grande do Sul, não se trouxesse todo o conhecimento e a beleza e a economia unida para melhorar os outros Olha, estados? seria ótimo. Agora, um dados objetivos é o seguinte, nós Criar temos... coisa em sentido contrário. Sim, seria ótimo, mas acontece o seguinte, há o governo local, a política local, uma série de dados. Então o Rio Grande do Sul é um estado altamente preconceituoso em todos os aspectos. Você tem, por exemplo, o alemão, que vê com restrição o pelo duro, para quem não é alemão. Tem a colônia italiana, são vários guetos. Então os guetos se multiplicam e isso cria uma certa unidade, um certo clima de bairrismo que eu acho muito saudável. Você sabe, Wesley, que o Centro de Tradições Gaúcha, que à primeira vista você pode ter um tipo de prevenção porque eles são muito radicais, na verdade, eles, se não fosse Centro de Tradições Gaúcha, você teria perdido uma imensidão de formações do sul do Brasil. Quer dizer, talvez pelo fato de ser o limite territorial brasileiro, eles foram obrigados a ter aquela posição quase radical. Exatamente. Por isso que eu entendo, quer dizer, eu entendo isso na música e estou entendendo através de você na literatura. Esse separativismo eu estou brincando com É isso. claro, isso é... Mas realmente, Básico. no Rio Grande do Sul parece que não há milionários, tantos milionários quanto no Rio e São Paulo. Parece que não há tantos pobres.
Então, um número muito grande de indústrias pequenas, familiares. A impressão que eu tenho é que é uma classe média muito forte. Então, essa classe média lê muito, ouve muita música. Mas fora da parte da criação nitidamente regionalista do Rio Grande do Sul, tem o Moacir Sclia, tem Érico Veríssimo, são escritores de visão nacional. Sem dúvida, mas isso é exceção. O ponto que eu levanto é o seguinte: obviamente o Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, é o grande nome no mundo inteiro. O Sclia é um contista excepcional em qualquer língua. Aliás, um detalhe: eu morei fora do Brasil mais de 10 anos, e o único autor brasileiro com repercussão internacional, no sentido de eu chegar à livraria e encontrar o livro em vários países, Moacir Sclia. O resto é um pouco de divulgação, prestígio, mas livro na livraria, o autor que eu mais vi foi Moacir Sclia, tanto em Nova York como em Londres e Amsterdã. Então, é um fenômeno à parte. Mas você tem, por exemplo, Josué Guimarães, que trabalhou na imprensa carioca durante muitos anos, e um autor gaúcho, muito bom, e resolveu, 60 anos de idade, talvez, ser romancista, e deu certo. Tem um público incrível no Rio Grande do Sul. Agora, basicamente, seja autor gaúcho ou não seja autor gaúcho, o que interessa ao romancista, me parece, que é compreender as coisas. Então, a tentativa no sentido de compreender por que as coisas acontecem. Principalmente o mistério, por que João gosta da Maria e vice-versa. Então, é por aí um pouco a coisa. E daí essa loucura dos bares, das boates, a pessoa que toda noite vai a um evento. O que se faz hoje? Tem um evento em algum lugar. Quem não vai a um evento está perdido. Tem que ir a um evento todas as noites o ano inteiro. Então, o romance é uma tentativa de entender isso. Por que o cara bem-sucedido profissionalmente, homem de TV, que é um personagem bem-sucedido, tem público, é conhecido por todo mundo, ganha relativamente bem, e vive numa força incrível, entende? Uma tragédia. Por que a mulher que é psicanalista, brilhante profissional, maravilhosa, por que a outra que é mística e que é arquiteta de sucesso? Por que esse desencontro? Então, o romance é uma tentativa no sentido não de resolver, mas de entender. É isso, a dança dos olhares. E o título por quê? Porque são as pessoas se olhando com olhares diferentes. O que cada um é, o que gostaria de ser, o que o outro pensa que ele é. Enfim, é esse jogo. É muito interessante, estou lendo seu livro, muito interessante. Sabe, está nas livrarias, você já fez noite de autógrafo? Eu não faço noite de autógrafo, Não. eu morro de medo. Uma vez me aconteceu uma história curiosa. Eu fui à livraria em Copacabana e havia um balcão onde o cara vendia livros. E chegou uma moça, que era de cor belíssima, e chamou o fulano e disse: olha, eu queria todos os livros desse autor. Ele deu um papelzinho, eu fiquei ouvindo. Aí tinha assim, Gabriel Garcia Marques, Antônio Calado, Veiga e eu. O fulano foi e pegou 3 Gabriel Garcia Marques. Ela recebeu, mas que maravilha, Gabriel Garcia, 100 anos de solidão, maravilha e tal. Aí chegou o Calado, disse: ah, grande romancista. Quando chegou o Veiga, a moça delirou. Disse: olha, será o papel que ele escreve? Será verde, será azul? Aí quando botou o meu, eu saí de perto. E ela vai dizer: esse é uma droga, elas me encomendaram. Aí eu fui embora. Não tive coragem de ficar perto. Ok, Esdras, parabéns pelo seu livro, tá? Obrigada por ter vindo. Bom, e nós agora os telefonemas do escritor Regis do Nascimento, que está lançando o seu 10º romance, A Dança dos Olhares. Estela Antunes é de Petrópolis, ficou feliz de revê-lo agora no programa. Ele é viúva do escritor Sávio Antunes, que o lançou com prognósticos de que você seria um dos grandes escritores brasileiros. Ela manda um abraço para você e para sua família. O telefone está aí. Célia Regina de Resende está muito satisfeita com a sua presença no programa, pois ela gostou muito do seu romance Variante Gotemburgo. Lauro César Jardim de Resende dá parabéns pelo lançamento do livro Dança dos Olhares e fica feliz porque ele é leitor de todos os seus romances. E a Cid Niterói manda um grande abraço de Yaci, irmã de Iracema, que brincou com você quando era criança na rua Governador Sampaio, em Fortaleza. Ok, Esdras, sucesso, obrigada.